Zé. Pai! E aí, amigo de bolso, aqui quem tá falando é o Eduardo, e eu não parei pra contar se levaram 72 horas desde o último episódio. 72 horas ou não, eu estou aqui, meu nome é Fernanda, bem-vindo ao Galeria 13. Galeria 13, você sabe, seus 30 minutos aí do seu dia que você vai ouvir, né? Vai bater um papo comigo, com a Fê, a gente dando nossa opinião sobre os últimos acontecimentos, compartilhando aqui nosso ponto de vista. Aquele recôndito no espaço-tempo onde a gente se expõe pelo seu prazer e entretenimento, às vezes entretenimento de qualidade bastante duvidosa, mas a gente entrega o que é possível. E a sua semana, Eduardo? Como foi? Ah, meu, época de Copa do Mundo, bolão, cara, sensacional. Não tem outra coisa pra falar. Tipo, tudo passou a ficar em segundo plano por causa da Copa do Mundo. Parece que virou uma chave que a gente vinha esperando há anos, que a gente não tinha. E na hora que começou aquela abertura, já mudou a chave aqui. E, caraca, que legal, que fase boa, que época boa, o sol brilha. Nossa, eu tô muito, muito Golden Retriever. Muito com a Copa. Eu também, principalmente com a galera que, assim, não necessariamente gosta de futebol, mas a cada 4 anos bota a camisa, não importa de qual seleção, e quer participar de alguma forma. Acho que o barato da Copa do Mundo é esse. Eu tava lembrando, na época teve a Copa no Brasil, da galera que, aquela meia dúzia que, não vai ter Copa, que vai ter a Copa, eu não vou assistir e tal, não sei o quê, mas, cara, depois da abertura, primeiro jogo, galera não fazendo se faz comentário. Copa do Mundo com hospitais. Exato, tava todo mundo no mesmo rebolo falando de Copa e, enfim, todo mundo na mesma vibe. Sabe o que eu acho que acontece? A gente menospreza a capacidade do brasileiro de fazer festa. Não importa o quão fudido a gente esteja, o quão na pior o Brasil se encontre, quanto pior o ano fiscal, ou melhor o carnaval. Preste atenção. O que a gente sabe fazer nessa vida é festa. E aí a gente menospreza essa capacidade, e aí de repente o Brasil todo, assim como nós falamos aqui, a gente é tomado lá naquela hora que vira a chavinha, e de repente a gente começa a criar festas sensacionais. A gente olha pro Catar e vê que lugar triste, sem festa, sem bebida. Oi, você viu que praticamente momentos antes da Copa, o Cheiquinho foi lá, né? Botou o pau na mesa e falou: ninguém vai beber nessa porra mais não. E o estoque da patrocinadora de cerveja, que não nos patrocina, poderia nos patrocinar, não patrocina. Olha, tá vendo? Isso é um aprendizado importante para a marca, porque eles não patrocinam a gente, mas a gente autorizaria, a gente beberia, mas eles resolvem o quê? Patrocinar a Copa do Mundo. Aí chega 2 dias antes, não pode mais vender, fica lá com o estoque, sabe? Eles falaram que vão dar o estoque de cerveja para quem ganhar a Copa, para o país que ganhar. Cara, havia um cargueiro para trazer. Você viu com a caralhada de cerveja que. Para trazer, eu gosto do otimismo do brasileiro, para trazer. Quem que é para trazer, amigo? Que otimismo é esse aí? Da onde surgiu? Eu tenho que botar 3 Hércules ali para trazer aquilo ali, cara. Um hangar, o negócio parece cheio de cerveja. Nossa, é bizarro o negócio. E a seleção da Alemanha até que fez o protesto, a foto com a mão na boca, sensacional, por conta da abraçadeira que estava no cartão, que eles proibiram a abraçadeira, né? E aí, além da abraçadeira ter ficado esfregando na cara do Sheik, que eu achei sensacional, eles já começaram a Copa desse jeito. Uma equipe que mete 7-1 no Brasil, ela tem um respeito. Agora, uma equipe que mete a 7-1 no Brasil, vai lá ainda protesta no primeiro dia de Copa, eles têm muito culhão, não há como negar, né? Caramba, mandaram bem mesmo. E até porque a abraçadeira depois ela foi pro braço da ministra, né, cara? Nossa, ela tava lá na arquibancada. Isso, foi ela que pregou. E aí ela ficou aqui, ó,
E o shapinho atrás e tal. E aí, vai dar Ai, cartão pra mim? Vai me multar, vagabundo? como frágil tem que ser uma masculinidade que é afetada por uma braçadeira colorida. Quão frágil é essa masculinidade? Pois Meu é. Deus! O brasileiro engraçadão, ele viu, né, depois desse ato, falou, pô, legal, protestaram, tá não sei o quê, mas perderam de virada pro Japão. Puta que pariu. Foi uma das O zebras que da ninguém Copa. esperava. Assim como ninguém tava Quantos esperando que a bolões? Argentina foi lá e levou o bambu da Arábia Saudita. Ninguém esperava. Foi uma das melhores manhãs, assim, de terça da vida de muita gente. É louco. Menos pro brasileiro que torce pra Argentina. É sempre tem um brasileiro que torce pra Argentina. O que me assusta esse negócio de toda hora da zebra, né? Porque Brasil é aquela coisa, nossa, Brasil vai jogar e sei lá, né? Não tô comemorando muito a derrota dos outros, porque a gente ainda não jogou. Gente, vou lá para contextualizar e melhorar o áudio para você, perdão pela dicção, é que a gente ainda não teve o jogo do Brasil, vai ser amanhã. Então, a gente ainda não sabe do que se passa no jogo do Brasil. Se você já sabe, a gente vai conversar sobre isso no próximo episódio. Pois é, Fê. Inclusive, a gente já falando de Copa do Mundo, a gente separou algumas coisinhas aqui para falar relacionadas à Copa do Mundo que a gente achou importante pra caramba. Manda aí um, Fê. Ah, eu acho bastante importante a gente ressaltar a Renata Silveira como narradora, ao que consta, foi a segunda na história, a segunda mulher a narrar. Ela está narrando a Copa do Mundo, está fazendo um trabalho muito bom. E como é bom assistir, né? Como é bom a gente ter um pouco de diversidade e ter uma variação. Eu sou muito feliz com ela fazendo a narração da Copa do Mundo e me sinto mais representada. Ela é a primeira mulher a narrar na TV aberta. Ela é a primeira, ela é a pioneira. Começou nela. O que é monstro, vale dizer, né? O que é monstro. E a delicadeza e a sutileza. A gente começa a ver comentários sobre ela agora. Não no começo. O que indicaria um choque, ou talvez já foi natural. Ela simplesmente apareceu fazendo um bom trabalho. E isso é muito bom. Como que é seu cu, Eduardo? Qual que é seu cu? Passa seu cu pra mim. Eduardo, seu cu é novo. Você tem colocado bastante cu. Você tem acompanhado a queda e ascensão, a queda de Twitter e a ascensão do cu? Qual que é seu cu, Eduardo? Meu cu seu cu é novo? Você já abriu seu cu? Já. Não, na verdade eu não abri. Eu criei o novo. Você quer que eu passe aqui pra você? Mas você já colocou muita coisa no cu? Eu vou dar um. Não. Você viu? Você divulgou seu cu? Eu não divulguei nada. Na verdade, eu só criei o usuário para garantir o nome de usuário, mas Peraí, meu cu... contextualizando para quem tá ouvindo, termina com o Eduardo falando meu cu, olha que ótimo. Contextualizando para quem está ouvindo e não faz parte, não viu isso acontecer, havia uma rede social chamada Twitter, de 140 caracteres, depois modificou. Caramba, você tá matando o Twitter, mulher. Não, calma. Não é morte ainda. Aí o Twitter se inchou e aí compraram o Twitter. Um cara bem famoso comprou o Twitter. E aí alguém, um dia, no próprio Twitter, o Twitter falando dele mesmo, diz que o Twitter vai morrer. E que tem uma nova rede social indiana chamada Ku. K-O-O. Então, sim, é Ku. Em um dia, 2 milhões de brasileiros se cadastram no Ku e abrem o Ku. Digamos que foram 2 milhões de pessoas que abriram em um dia, o que fez o escritório, que tem acho 15 anos trabalhando, varar a noite e agradecer muito ao Brasil, inclusive, e
surgir e pipocar dia e noite piadinhas com o cu. Eduardo, você decorou Eu. seu cu? Né? O meu cu é o mesmo das minhas outras redes sociais. Eu só acessei essa Ah, porra. é um cu conservador. Isso, só pra garantir o nome de usuário. Eu não sigo ninguém, eu não vi nada na rede social, mas vai que um dia precise, eu só Teve garanti o muita nome de gente usuário. garantindo, né? O que aconteceu de fato, gente, é que o Twitter de fato não morreu. Ele continua lá funcionando do mesmo jeito que estava funcionando antes, mas agora temos também o cu. E como temos o cu, acho oportuno e conveniente abrir também o quadro Tirei do Cu neste programa. E aí é quando a gente vai trazer as coisas sem embasamento prático e teórico nenhum, mas com toda a nossa opinião. Então a gente tira apenas e obviamente do cu, tal qual Balotelli, nosso ministro da Educação, tirou o seu currículo. Eduardo, acha que o cu Né? vai pegar? Cara, não dá pra falar de uma parada séria com esse nome, cara. Não dá pra levar isso a sério, não. Mas eu quero te dizer que é sério, o cu já tem propaganda, o cu já tem divulgação, o cu a galerinha... já tem influencer. Cara, o influencer de cu é o que? É o influencer. A galerinha criticando o Elon Musk porque tá forçando a galera a trabalhar, ou trabalha pra caralho, senão vocês vão ser demitidos e tal, não sei o quê. Aí a galera, em solidariedade, sai do Twitter e vai pro cu, né? Aí no cu a galera, tipo, trabalhando dia e noite virado. Pô, caramba, então, vai pra merda, né? Fizemos 15 indianos trabalhar sem parar. Indiano ainda. 4 horas para colocar o português no negócio, porque não tinha português. A gente fez os caras trabalhar sem parar para não fazer os outros trabalhar. Veja que a gente aceita trabalhar tal qual escravo, mas só quando a gente acredita. Veja a diferença. Eles estão com planos de abrir um escritório aqui no Brasil. Meu, brasileiro é uma praga pra rede social, cara. Eu acho que o brasileiro é uma praga da internet, assim. É uma raça cretina. Mas o indiano, ele tende a gostar do brasileiro. O próprio Orkut era indiano, né? Não, era de um turco. O Orkut é turco? É. Eu acho que é indiano. Não, turco. Bom, tiraremos essa dúvida e voltaremos com essa dúvida como informação do cu do Orkut agora, né? Eles gostam de associações com áreas desse tipo, né? É bom porque o brasileiro costuma já tirar as opiniões do cu, a gente não vai mudar muita coisa. E numa dessas, a galerinha... Nossa, cara, você falou agora dessa parada do cu, a gente falou do Orkut, desse lance, se era indiano, não, ele é turco, mas assim, aí sempre bate, né, os mais saudosistas, assim, da internet, pensando, cara, com rede social nova, sempre tem alguém que ressuscita o Orkut, cara. Será que numa dessa o Orkut volta junto também? A gente é saudosista do Orkut, de fotos, mas é porque a gente começou nisso, né? Acho que hoje ele não atende mais. É que o que a gente queria mesmo era um ambiente seguro, como já foi a internet, onde a gente... Twitter, para a maioria, era catarse, era um lugar onde a gente ia e falava um monte de bosta, quem via, se despejava ali a raiva, sabe aquela coisa? Você teve uma situação X e o seu chefe brigou com você e você não pode dar na cara dele, você pode xingar no Twitter. Faz isso no Twitter. A expressão fica muito no Twitter, entendeu? A rede social mais tóxica que existe. Exato, é um monte de gente que não tem a menor capacidade de lhe falar isso frontalmente, porque isso invariavelmente lhe faria arcar com as consequências de te falar isso prontamente, mas ele não te fala, ele vai lá e xinga no Twitter com uma arroba desconhecida, e aí pronto, ele matou aquele sentimento ruim. Não é de todo ruim, se você pensar, que aí o cara mata aquele sentimento ruim, o alvo não foi atingido, tá lá brilhando incólume, e fica ali o churume, fica ali apenas no Twitter e agora no cu de quem quiser.
Eu discuti com um jovenzinho esses dias atrás no Instagram, cara. Não discuti, né? Tipo, enquanto ele veio todo na baforada de dragão, eu, calma, por quê? Por que isso? Por Qual quê? era o assunto? Qual era o tema? Então, eu tava lá, ultimamente eu tô mais ligado em story do que a postagem no Instagram, mas eu acabei me deparando com uma postagem do Corinthians, eu sou corintiano, tá? E estavam falando que o Yuri Alberto deram um jogador do Corinthians, né? Associaram o termo craque a ele. Aí eu fui lá e fiz o seguinte comentário nessas palavras. Tipo, a matéria era legal, tal, que tava fazendo uma associação dele com o Neto, ele deslizando na grama, uma comemoração, né? E eu Qual era o falei, perfil? beleza. Do Não Corinthians. que eu vá procurar. Do Do Corinthians, do próprio mesmo. Corinthians. Do próprio Corinthians. Nossa senhora, eu pensei que era uma Perfil. publicação de alguém que usa Do perfil do próprio Corinthians. Aí eu fui lá e coloquei, Vai, da continua, hora. adoro. Coloquei lá, da hora. E a matéria ficou legal, meu, era uma entrevista e tal, né? Mas Yuri Alberto, craque? Fiz uma pergunta só e botei uma risadinha só. Aí veio um jovem. E aí? Quem é você? Quem é você pra falar que o cara é craque ou não? Tipo, querendo me diminuir, sabe? Aí eu, em vez de eu, tipo, no mesmo tom com o menininho, eu falei, ô, calma, meu jovem. Não é por aí, não. É só minha opinião, cara. Eu só tô querendo dar minha opinião. E o menininho vinha, tipo, com as pedras na mão. Um taço, porque pra ele o Yuri Alberto era um craque. E pra mim, não. E você Então, tava ofendendo. eu nem ofendi. Eu falei, cara, em vez de você gastar toda essa energia pra você, em vez de colocar os seus pontos que coloca o Yuri Alberto como craque, você já veio com uma frase mais manjada, batida da história. Quem é você? Jogou aonde? Pô, cara, que merda. Ele já veio depondo contra. Se alguém me defende assim, eu fico... Quem é você pra falar que ele é craque ou não? Aí ele, obviamente, ele defendendo o cara que é craque. Eu poderia entrar na pilha dele e falar, cara, você tá querendo me calar minha boca, forçando que o cara é craque, tipo, sobrepondo a minha opinião, dizendo que o cara é craque, sendo que eu não deveria dizer que o cara não é craque. Um negócio muito ridículo, sabe? Tem duas questões que a gente vê. A impossibilidade total de outro ponto de vista, não pode ter outra pessoa. Isso é uma verdade absoluta. Ele acha que o cara é craque, ponto, acabou. Ele não se questiona em segundo nenhum na própria vida se pode, de alguma forma, aquele cara não ser o craque. Ele não se questiona, mas tudo bem, ele segue a vida. Vamos tentando aqui entender qual é o funcionamento. Mas isso, eu tendo a acreditar que, assim, o cara tá ali num momento muito infeliz da vida dele. Muito infeliz da vida dele. E aí ele precisa descontar em alguma coisa, ele fala, vou distrair na internet. Ele começa a rolar o feed, aí ele vê ali. Quando ele vê uma coisa, às vezes só o caráter direto, só uma opinião diferente da dele, isso ele já toma como uma ofensa o suficiente para ele descarregar, igual o catarse lá do Twitter, para ele descarregar todo o ódio em quem é você. Cara, é óbvio que eu não sou jogador. Se eu fosse jogador, eu não tava aqui discutindo com você. O cara tá cagando com a sua existência, na real. Mas você tá aqui defendendo ele e caçando uma treta desnecessária com o seu coleguinha. Vamos aqui perguntar o que sua mãe diria disso, garoto? Deu vontade de, numa das respostas, falar, não fala assim comigo não, que eu vou contar pra sua mãe, hein? Porque tem uma vai delas, dormir, falei, que amanhã cara, tem aula cedo. Falei, refaz, vem amigável, cara, e tal, não sei o que. Não tem essa de amigável, não, e tal. Te juro. Foi muito engraçado. Cara, cuspindo fogo. Tinha um meme de um cara que brigava, que falava alguma coisa bem na boa, bem na... vem tranquilo. Vem tranquilo, isso, vem tranquilo. Vem tranquilo, pode bem, bebê. Bom, passando disso, eu vou fazer um pulo para um outro quadro, porque a gente tem dois temas ligados. O Renato Lobo, @Renato Lobo, mandou pra gente
pelas redes sociais, perguntando como que tá a gente pós-eleição. E esse ano complicado. E aí que a gente diz que... Fala você, Eduardo. Cara, depois das eleições... Ó, eu cansei de falar sobre eleições, discutir política, que assim, meu posicionamento, tá? Eu quero que... O meu posicionamento é o pensamento utópico que o povo precisa se organizar como povo, praticar civilidade, a base, tipo, uma base sólida, para depois eles reivindicar alguma coisa lá em cima, para querer bater político, defender político. Então, como isso não é possível, você não consegue encontrar sensatez em nenhum dos lados, porque quem defende o Lula é Lula até morrer, e, tipo, não importa se ele sinalizar com algum tipo de proposta que possa ser nociva para a sociedade durante o governo dele, ninguém vai questionar esse tipo de coisa. A mesma coisa para a galera que é fã do Bolsonaro, que, por sinal, a vibe dessa galera agora é querer cancelar as eleições a todo custo, botar a bola embaixo do braço e levar para casa. Então eu pós as eleições eu tô cansado, cara. Eu tô evitando ao máximo não falar mais sobre isso. Eu já gastei munição em story, já gastei munição em conversa. Não desfiz nenhuma amizade, mas é um assunto que já dá no saco. Se alguém vem com essa ideia, já tipo, não, sai. Não quero falar dessa merda, não. Eu fiquei bem cansada. Mas assim, o primeiro impacto pós-eleição foi a onda de absurdo. Acho que a gente naturalizou a anormalidade, uma onda de absurdo, e a gente não sabe nem o que fazer para lidar com isso. E aí foi absurdo atrás de absurdo, que eu parei de acompanhar e falei, quer saber, vou seguir minha vida. O que me dá um pouco de medo, assim, primeiro porque a gente descobriu que bom senso é a coisa mais bem distribuída do universo. Todo mundo se acha possuidor do suficiente, mas quando a gente vai ver na realidade, não é bem assim. Aí, a gente descobre isso para as pessoas, só que até agora era muito óbvio quem era o preto e branco. A gente estava numa sociedade preto e branco. Agora que as coisas vão ficar mais sutis, que as ideias também vão ficar mais aprofundadas, os projetos, as posições políticas também vão ficar também mais fragmentadas, não é só a polarização. Agora me preocupa, porque agora a gente deixa de ter uma análise tão clara e objetiva acerca do caráter de alguém. Antes era óbvio porque a gente estava movido pelo animal que gritava dentro da gente. Mas aí, quando a gente amortece esse animal, passa a ter uma vida normal em sociedade. E aí a discussão passa a ser mais sutil sobre a porcentagem da alíquota desse ano, aí a gente começa a ter uma discrepância maior dentro dos nossos. Aí vamos ver como que a gente lida. Todo mundo que estava desse lado junto, que está na oposição agora, como que lida para acatar todas as opiniões. Porque a gente tem visto que é bem difícil acatar opiniões diferentes das nossas. Porque a gente tem que acreditar também que elas são mentiras. Se é diferente da minha, não funciona. Sai! É tipo isso mesmo. Pois é, né? Acho que a gente falou bastante por um dia, né? Tá bom, né? Acho que por enquanto já deu para abastecer o nosso colega de bolso para que ele saiba o que está se passando no mundo, no Brasil e principalmente no povo. Puta que pariu. Pois é. Então acho que é isso. Bem, então Queridos, você aí tá ouvindo a gente. Valeu pela atenção se você chegou até aqui. De novo, nossas redes sociais na descrição do episódio. Compartilha com a gente alguma experiência aí na Copa, sei lá, se você já abriu o cu, alguma coisa assim. E não esqueça da comida do gato. Se você já abriu o cu ou alguma coisa assim. Senhores, obrigada por nos acompanhar até aqui.
Mandem para a gente as suas questões para que a gente possa compartilhar. Nos busquem nas redes sociais, na descrição do episódio. Bebam água. Aquele abraço.